Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa 15ª videoaula de programação em C. E nessa videoaula nós vamos ver o outro tipo de array que tem, que é chamado de matriz. O que seria uma matriz? Nada mais é do que uma lista de listas, é literalmente isso. Enquanto os vetores é um tipo de array que é só uma lista, matriz é um outro tipo de array que é uma lista de listas. Parece um pouco confuso no início, só que é super tranquilo da gente mexer. É literalmente como se a gente estivesse mexendo com dois vetores ao mesmo tempo. Então, como que seria isso? Primeiro, eu vou apagar todo o conteúdo aqui da aula passada e vamos ainda criar uma lista de listas de números. Por que uma lista de números? Só para a gente ver como que funciona nesse início e depois a gente ir para uma aplicação prática. Vamos criar aqui, ó, 5 listas de 4 elementos cada. Ou seja, a gente vai ter 5 listas e cada lista tem 4 elementos. Como que vai ser isso? Vamos criar a partir de números aqui para a gente fazer um experimento. Int, porque é tipo inteiro. Num, que vai ser o nome da nossa lista de listas, e primeiro a gente vai falar quantas listas a gente quer e depois quantos elementos tem em cada uma dessas listas. No caso, eu quero 5 listas e cada uma dessas listas tem que ter 4 elementos. Olha aí, ó, fica um negócio mais ou menos assim, realmente como se fosse lista de listas. Eu tenho 5 listas e cada lista tem 4 elementos cada uma. Então, como que seria isso daqui, uma visualização? Seria basicamente uma tabela. Olha o desenho aqui que eu fiz, de mais ou menos como que seria isso. Ah, faltou ponto e vírgula aqui, né? Aqui, ó, isso aqui seria mais ou menos isso daqui, ó. Tem 5 listas e cada lista tem 4 elementos. Olha, cada lista tem 4 elementos. Então, se eu quero falar aqui, ó, por exemplo, esse elemento daqui, ó. Que elemento que é esse? Pensa aqui comigo. Esse elemento, ele tá na primeira lista e dessa lista ele é o primeiro elemento. Ou seja, vai ser o elemento 00. É realmente como se fosse linhas e colunas. Tanto que tem gente que chama uma matriz como se fosse realmente uma matriz em GA. Como se fosse linhas e colunas. E de fato não tá errado. É uma outra forma da gente ver isso daqui. Só que um termo mais correto, uma definição mais correta, é como se fosse realmente uma lista de listas. E mais pra frente, lá pro finalzinho, eu vou dar uma curiosidade e explicar por que é isso. Então aqui, ó, esse elemento daqui, ó, seria o quê? Ele tá na primeira linha ou na primeira lista, e é o primeiro elemento, olha aqui, ó. Então é o quê? É o elemento 00. E esse aqui, ó, também tá na primeira lista, ó, também tá na primeira lista. Essa inteira daqui, ó, essa linha inteira é a primeira lista, e esse elemento daqui é o quê? É o segundo elemento. Então ele tá o quê? No 0, 1. Olha, ó, esse aqui é como se fosse o 0, 1, o 2 e o 3. Esse aqui, ó, isso tudo da primeira lista. E esse aqui, ó, que é da segunda lista, é o quê? Também, ó, 0, 1, 2 e 3. Mas por que eu usaria isso? Pensa aqui comigo. Vamos supor que a gente vai fazer um programa que pergunta quantas matérias tem na sua escola. Aí beleza, a gente vai lá e informa quantas matérias vai ter. Cada matéria vai ser uma lista. E depois vai lá e pergunta quantos estudantes tem na sua escola. Pra gente poder informar, que nem a gente fez na aula passada. Só que ao invés da gente perguntar só a quantidade de estudantes, a gente também perguntar a quantidade de matérias. Ele vai se adaptar à quantidade de matérias. Como que seria isso? Dá pra gente fazer uma aplicação mais ou menos assim. Só que antes, pensa aqui comigo. A gente usa um for para percorrer cada um desses elementos daqui, ó. Para percorrer cada um dos elementos, cada um dos alunos, a gente usa um for. Mas a gente tem que percorrer o quê? Lista, e cada lista a gente tem que percorrer os elementos. Ou seja, a gente tem que ir percorrendo aqui, ó, de cima para baixo, percorrendo essa lista, depois essa e essa. E para cada lista a gente tem que percorrer um elemento. Ou seja, a gente tem que percorrer duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vai usar dois for, um dentro do outro. Vamos ver na prática como que ficaria isso. Ficaria algo mais ou menos assim aqui, ó. Eu estou usando um for para a gente percorrer as linhas, todas as linhas que tem lá está sendo percorrido por um for, e um outro for para percorrer a coluna. Aí, aqui embaixo, ele mostra aqui, ó, escreva o elemento da linha tal e coluna tal, de forma que o primeiro aqui, ó, primeiro número é a linha mais 1, para não começar do zero, e esse outro daqui, ó, é a coluna mais 1, para não começar do zero também. Aqui embaixo eu estou usando esses canefs aqui, ó, para a gente percorrer aqui, ó, cada uma das linhas e cada uma das colunas. Vamos primeiro só ver como que isso aqui funcionaria. O primeiro for, ele está percorrendo cada uma das linhas, ou seja, tem um for dentro de um for. O primeiro for, ele está percorrendo cada uma dessas colunas aqui, ó, essa, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa. Enquanto o outro for está percorrendo cada um dos elementos, ou seja,
médio, o primeiro for, ele tá na primeira linha. Então, o que o outro for faz? Ele percorre esse elemento, depois a outra coluna, depois a outra coluna, depois a outra coluna. Opa, acabou o for. Então, o que ele vai fazer? Ele vai finalizar e o outro for vai ver o que? Ah, essa linha já foi. Então, vai ir para a próxima linha. E a próxima linha, de novo, aí vai ser aquele segundo for, vai percorrer cada uma das colunas. Beleza, percorrer cada uma das colunas. Aí depois o que? O for acabou? Então, é o outro for, o for principal lá, o primeiro, ele vai para a próxima linha. E vai percorrer de novo cada um das colunas aqui, ó. Cada um dos elementos que está em cada uma das colunas. Depois, vai para a próxima lista, para a próxima linha. E vai para cada um das colunas de novo. Depois para a última linha e vai para cada uma das colunas. Aí, quando esse for daqui acabar, o segundo for já chegou na última coluna, o primeiro for já chegou na última linha, então os dois vão acabar e vai dar continuidade ao código. E vai continuar normalmente. Vamos ver aqui, ó, como que ficaria isso daqui na prática. Vamos fazer, na verdade, dois for aqui, ó. Na verdade, esses daqui pra gente escrever os números. E aqui pra baixo eu vou fazer o quê? Outros for aqui só pra mostrar o número pra gente. Eu vou mostrar como que ficaria cada um deles. Mostrar cada elemento. Olha aqui, ó. Aqui ele vai mostrar cada um dos elementos que eu coloquei aqui, tudo bonitinho. E aqui, ó, assim que acabar, essa aqui vai estar percorrendo a coluna, tá vendo? Tanto que tem coluna escrita aqui, ó. Essa aqui vai estar percorrendo a coluna. Quando acabar a coluna, eu quero que ele dê uma quebra de linha. Ele passa pra linha de baixo assim, ó. E pra ficar bonitinho, eu vou colocar uma quebra de linha aqui, ó. Aí, ó. Então, esse aqui, ele vai mostrar. O único objetivo desse daqui é mostrar. Vamos até adicionar um comentário aqui, ó. Aí, ó, entrada de números, aqui que eu vou escrever todos os números, eu vou fazer entrar os dados em si para o programa, e aqui vai sair, ele vai me mostrar como que tá sendo. Vamos ver se tá funcionando tudo certinho. Aí, ó, ele já tá pedindo, elemento da linha 1 e coluna 1, eu vou colocar tudo na ordem aqui, ó, só pra gente testar. Assim que acabou, ó, quarta coluna, ele tá linha aqui, ó. Ele tá voltando pro linha 2, aí ó, tá dando certinho, ou seja, esse fora daqui acabou, esse aqui acionou, opa, já acabou a primeira linha, então eu vou colocar a próxima linha. Então vamos aqui, ó, colocar aqui, ó. Aqui, ó, finalizou. Vamos ver se ele tá mostrando tudo certinho quando eu pressionar o Enter. Ele não tá mostrando tudo certinho. O que aconteceu aqui, hein? Ah, olha aqui o problema aqui, ó. Aqui eu, sem querer, coloquei um E aqui, ó. Na verdade, não é um E aqui. Na verdade, não tem esse E daqui no print, né? Esse que foi o problema. Vamos agora fazer o mesmo teste de novo, corrigindo esse erro daqui. Agora sim, vamos ver se deu tudo certo. Tá dando tudo certo ali aqui, ó. Tá mostrando cada um dos números tudo bonitinho. Só que olha aqui, tá tudo torto isso aqui, né? Dá pra gente arrumar com aquilo lá que a gente viu na aula passada. A gente coloca o quê? Lembra que um ponto aqui, ó? A gente coloca os espaços que eles vão consumir do lado esquerdo e os números decimais do lado direito. Como eu não tenho número decimal, eu nem preciso desse ponto aqui, ó. Eu nem preciso dele. Eu só vou falar o quê? Ah, cada número eu quero que consuma um espaço de como se fosse 3 números. Agora sim vai ficar um negócio mais bonitinho. Vamos ver como que vai ficar isso aqui na prática. Agora sim, vamos ver como que ficou. Já ficou um negócio bem mais bonitinho, tá vendo? Os números tudo alinhadinho, tudo bonitinho. É até satisfatório de ver isso aqui, né? Agora, vamos dar aquele exemplo que a gente tinha dado lá no início da aula. Vamos perguntar quantas matérias a pessoa, ela quer informar e quantos alunos tem. Então aqui, ó, queria esse sistema simples que ele ele vai perguntar aqui, ó, quantas disciplinas tem, aí ele criou a variável aqui, ó, ele vai salvar nessa variável, e aqui ele vai perguntar quantos alunos tem, criou a variável alunos e vai salvar aqui também. Então aqui, ó, ao invés da gente criar para 5 de alguma coisa ou 4 da outra, vamos colocar as disciplinas e os alunos aqui, ó. No caso, eu vou criar 5, colocar primeiro a quantidade de disciplinas e depois a quantidade de alunos. Aqui, meio que a ordem tanto faz, mas dependendo da ordem vai mudar aqui, ó. Vamos fingir que cada uma dessas linhas aqui, ó, é dedicada para uma matéria. Cada uma dessas linhas aqui é dedicada para uma matéria. E cada um desses aqui, ó, é como se fosse uns alunos. Por exemplo, vamos supor que esse daqui, ó, é a disciplina de matemática. Aí aqui, ó, a nota do primeiro aluno vai ficar aqui, ó. Vai ficar bem aqui, ó, onde eu tô fazendo de vermelho. Depois, se aqui é a disciplina de matemática, esse aqui vai ser o quê? A nota do segundo aluno de matemática, o terceiro aluno de matemática, o quarto aluno de matemática, e assim vai. Então, vou fingir que cada linha é uma disciplina e cada coluna é um aluno. Então, como que vai ficar na prática? Ele tá sempre percorrendo o quê? A linha e cada aluno, né? Então, como que ficaria? Ficaria o quê? Ele primeiro vai falar o quê? Matéria
número 1 e foi a nota do primeiro aluno, do segundo aluno, terceiro aluno, quarto aluno, ou seja, vai para cada matéria vai pedir a nota de cada aluno. Se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse fazer assim, aluno 1 e foi a nota que ele teve na primeira matéria, na segunda matéria, terceira matéria, quarta matéria, aí eu faria o quê? Aí eu faria o contrário. Cada linha seria um aluno e cada coluna seria uma disciplina. Vamos ver os dois exemplos na prática, ver como que ficaria. Vamos ver aqui, ó, o primeiro exemplo, ver como que ficaria. Ficaria aqui, as disciplinas no lugar das linhas e os alunos no lugar da coluna. Então vai ser o quê? Linha começa do zero sempre, mas vai ser menor do que o quê? A quantidade de disciplinas que eu ia formar. Não é mais 5 aqui? Então aqui, ó, coluna vai começar do zero também, só que é menor do que quanto? Coluna é o quê? Alunos. Então alunos que vai vir aqui. E a mesma coisa aqui para mostrar, né? Disciplinas e alunos aqui, ó. Vamos ver se tá dando certo. Vamos ver aqui, ó, se tá funcionando. Informe a quantidade de disciplinas. Eu quero 3 disciplinas só. Eu vou informar a nota de 3 alunos só também, para não ficar muito grande. Então escreva aqui, ó. Na verdade, vamos melhorar essa frase aqui. Então aqui, ó, deu uma organizada, deixou um bonitinho mais bonitinho, coloquei o quê? Na disciplina tal, escrevo o nome do aluno tal. E aqui para mostrar eu também fiz a mesma coisa. Disciplina número 1, por exemplo, disciplina 1, aluno 1. Aí vai mostrar a nota aqui, ó. Disciplina 2, aluno 2, vai mostrar a nota aqui, ó. Então, assim vai. Então vamos ver aqui, ó. Agora que ficou mais bonitinho. Informa a quantidade de disciplinas, 3. Informa a quantidade de alunos, 3 também. Na disciplina 1, escreva a nota do aluno 1. Ele foi lá e tirou 9, depois 8, depois 7. Cada um dos alunos tirou 9, 8 e 7. Na disciplina 2, escreva a nota do aluno 1. Tá vendo aqui, ó? Primeiro, para cada disciplina, ele pergunta a nota de cada aluno. Por quê? Porque a gente escolheu a disciplina das linhas. Ele percorre a primeira linha para depois as colunas. Ou seja, em cada uma das disciplinas vai percorrer cada um dos alunos. Então, na disciplina 2, vamos usar a mesma coisa. Se tiveram as mesmas notas. Na disciplina 3, as mesmas notas também, pra gente ver se tá funcionando. Aí aqui como que ficou, ó. Eu organizei aqui também, né? Falei que disciplina que é, aluno que é e a nota. Então aqui, ó. Disciplina 1, aluno 1, tirou 9. Disciplina 1, aluno 2, tirou 8. Disciplina 1, aluno 3, tirou 7. Tá vendo aqui, ó? Ele tá o quê? Falando a disciplina e depois os alunos aqui, ó. Tá vendo? Tá sempre percorrendo. Tá dando como se fosse foco na disciplina e depois fala de todos os alunos. Disciplina 2, todos os alunos. Disciplina 3, todos os alunos. Se a gente fazer o contrário, como que seria? Vamos fazer aqui, ó. Ao invés da quantidade de linhas ser igual à quantidade de disciplinas, vamos fazer o contrário. Alunos aqui, ó. E disciplina aqui, que particularmente até acho melhor assim. Então aqui vai inverter tudo, né? Linha agora não é mais disciplinas, é alunos. Então vamos inverter tudo isso aqui, ó. Inverte aqui também e aqui também. Então, aqui, ó, aqui agora vai ao contrário. Vai mudar aqui também, ó. Porque, ok, na disciplina tal. Qual que é esse tal? Linha? Opa, linha não é mais para disciplina, linha é para aluno. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para disciplina é o que? A coluna. E para aluno já é a linha. Então, vamos mudar isso aqui também. E a mesma coisa vamos mudar aqui embaixo. Então, agora vamos ver como que ficou aqui, ó. Informe a quantidade de disciplinas. Vou colocar 3 também e 3 alunos também. Então aqui, ó. Na disciplina 1, escreva a nota do aluno 1. Então na disciplina 1, ele tirou 9. Depois aqui, ó, na disciplina 2, tá vendo? Que agora é o que? É o foco no aluno 1. E vai perguntar todas as disciplinas do aluno 1. Ele tirou 9, depois 8, depois 9 de novo. Então beleza, na disciplina 1, então. O aluno 2, agora tá o que? Focando no aluno e pergunta. Disciplina 1 de tal aluno? Disciplina 2 desse mesmo aluno, disciplina 3 desse mesmo aluno, e assim vai. Então vamos ver aqui, ó, 7, 8 e 7, e aqui 6, 7 e 6, por exemplo. Então, beleza. Agora olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aluno 1, qual é as notas do aluno 1? Disciplina 1, 9, disciplina 2, 8, disciplina 3, 9, ó. Tá vendo que agora o foco já é no aluno? Ao invés de falar disciplina 1, a gente fala de todos os alunos, falou o quê? Ele foca no aluno e fala todas as disciplinas que esse aluno daqui tirou as respectivas notas. E assim que a gente mexe com matriz. Tem muitos outros usos para matriz. A gente poderia fazer, por exemplo, uma matriz 3x3 assim e tentar calcular o determinante dele usando geometria analítica. Dá pra gente fazer muita coisa usando matriz. Isso aqui é um simples exemplo de como a gente poderia usar para alguma coisa do dia a dia, por exemplo, para pegar algumas notas, qualquer coisa desse tipo. Ou seja, sempre que você vai ter que fazer duas coisas assim, por exemplo, você só vai ter que ter as notas de alguns alunos. Então é o que? Você usa um array, usa um vetor.
Mas se você tem assim, ó, a quantidade de disciplinas pode variar, a quantidade de alunos também pode variar. Eu quero fazer um programa que ele se adapte aos dois. Então é o quê? Aí você já tem que ter duas listas, né? Uma lista para a quantidade de matérias que tem, e cada uma dessas listas vai vir a nota de cada aluno, por exemplo. Aí você já tem duas coisas que tá variando aqui, ó. Então é o quê? Você vai usar uma matriz. O que é uma matriz? O que é um vetor? Um vetor nada mais é do que como se fosse um array de... Só tem uma dimensão só, é só uma linha. Então é o que? É o que nós chamamos de array unidimensional. Uma matriz já tem duas linhas, a gente viu que tem linha em coluna, né? Então é o que? Um array multidimensional. Por que multidimensional e não bidimensional? Porque é aí que tá. Aí que vem a curiosidade que eu falei que ia ter. Vamos apagar tudo isso aqui pra falar um negócio. Isso aqui que eu vou falar agora, pode talvez... eu não conseguiria dar um exemplo tão fácil para isso aqui. Só que é o que? A gente fez o que? Vamos voltar aquele exemplo que a gente tinha dado lá no início da videoaula. Eu tô criando aqui, ó, 5 listas de... Agora vamos usar o termo lista de listas. Eu tô criando aqui, ó, 5 listas e cada lista tem 4 elementos. Com uma matriz, eu posso criar algo maior do que isso, talvez um negócio até difícil da gente compreender. Uma lista de listas. Ou seja, uma lista que tem várias listas dentro e cada uma dessas listas tem mais listas dentro. Dá pra gente criar algo assim aqui. Como que seria isso aqui, ó? Seria algo assim, ó. Aí, ó. Talvez fique até um pouco confuso da gente entender isso aqui, não é? É o quê? 6 listas. Eu criei 6 listas de listas. Cada lista vai ter o quê? Vai ter 5 listas dentro. Cada uma dessas mini listas que tem aqui dentro tem 4 elementos cada. Já é um negócio um pouquinho mais complicado da gente, talvez, imaginar. Mas eu não imagino muitos usos práticos disso aqui, mas é possível. Se a gente quiser criar um negócio cabulosamente estranho, dá pra gente criar isso aqui, ó. Uma lista de elementos. Uma lista de listas. Aí, ó, a gente tá criando muita coisa, tá vendo? Uma lista de listas. Olha aqui, olha que coisa. Mas isso aqui, ó, principalmente matriz, pensa aqui comigo. Uma string é um array, é um vetor. Se eu quero, por exemplo, escrever uma palavra o quê? É várias letras. Então eu vou usar o quê? Um array de char. Opa, acabei escrevendo em espanhol, né? Aí. Então aqui, ó, uma palavra nada mais é do que várias letras, né? Tipo uma lista de letras. Então por isso aqui, ó, uma lista de letras, um array de letras. Só que se eu quero fazer tipo assim, ó, eu não quero ter uma palavra só. Eu quero ter o quê? Como se fosse uma lista de palavras. Então você quer o quê? Uma lista de letras, não é? Então você quer o quê? Tem nada mais tá querendo do que isso aqui, ó. Aí, ó, tem 10 listas, cada lista tem o quê? 10 letras cada uma. Eu posso escrever 10 palavras separadas e cada palavra vai ter até no máximo 9 letras, né? Porque um desses caracteres aqui é pro caractere nulo. Então olha aqui, ó, talvez fique um negócio mais complexo, mais complicadinho de entender. Por isso que eu recomendo, desenhe. Sempre que você puder, sempre que algo estiver mais confuso, tenta desenhar, aquela tabela que eu desenhei, tenta desenhar para isso aqui, ó. Vai ficar uma tabela mais grandinha, né? Uma tabela de 10 por 10, só que vai facilitar para entender. Cada uma das linhas é uma palavra e cada coluna é uma letra. Olha aí, ó. Ou seja, uma string é um vetor de char. Então, uma matriz de char nada mais é do que um vetor de string. Talvez meio confuso, né? Só que é isso aí. Então eu quero ter várias palavras. Eu não quero uma palavra só. Eu quero várias palavras. Ou senão eu quero várias frases. Eu vou ter que fazer o quê? Uma matriz de char. Ou que é isso aqui, ó. Uma matriz de char. Então, outra definição seria o quê? É como se uma matriz fosse um vetor de vetores. Basicamente isso, né? Um vetor de vetores. Então aqui também, outra curiosidade aqui também, acaba que eu não imagino muitos usos práticos. Só que aqui, ó. Quando a gente tem... Tipo assim, ó, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar aqui desse jeito aqui, ó, eu quero retribuir uma palavra logo de cara. Eu não quero colocar caractere por caractere. Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, entre parênteses e a palavra aqui, ó. Beleza, então assim para string. E quando é para int ou qualquer outra coisa? Eu quero fazer tipo assim, ó. Eu tenho 5 números. E eu quero colocar os 5 números de uma vez só. Como que eu faço para colocar os 5 de uma vez? Eu posso fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar. Aí, ó, coloquei os 5 números de uma vez só. Esse aqui vai pro primeiro número, esse pro segundo, esse pro terceiro, esse pro quarto, esse pro quinto. Assim vai, tá vendo? Isso pra qualquer coisa. Se fosse um float, da mesma forma. Se fosse até um char, se eu quiser. Aí, ó, um char, eu vou colocar aqui pra nome. Vou mudar pra nome ele aqui, ó. Char é nome. No caso aí, então, aqui não vai vir números, né? Vai vir letras. Então aqui, ó, eu poderia colocar algo como A, B, C,
D. E lembra que o último sempre tem que ser um caractere nulo? Então aqui eu tenho que colocar à mão esse caractere nulo. Tenho que colocar a força assim mesmo. Então olha aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei cada uma das letras e eu coloquei isso aqui, ó. Ou seja, eu posso colocar dessa forma daqui, ou eu posso colocar dessa forma daqui também. Ah, mas e se fosse uma matriz de números, por exemplo? Eu quero saber como eu coloco uma matriz de números. Uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores, né? Então pensa aqui comigo, ó. Uma matriz de números, eu vou colocar 3 por 3. 3 por 3. Então eu tenho que colocar o que aqui dentro? Eu tenho que colocar vetores, né? Então cada um dos elementos vai ser novos vetores. Aí, ó, tô colocando 3 vetores aqui dentro, 3 listas. Cada uma dessas listas eu vou colocar números aqui dentro. Aí, ó, e para mostrar que dá certo, iniciei e não deu problema nenhum, né? Então a escrita tá funcionando. Essa foi a videoaula. Eu imagino que ela tenha sido um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de absorver. Por isso que eu recomendo fortemente que você treine tudo que foi visto aqui. Aqui, as videoaulas, a gente vê a teoria e tenta colocar um pouco em prática e tudo mais. Só que você realmente só vai aprender como fazer isso daqui, só vai desenvolver a lógica de como fazer tudo, realmente colocando a mão na massa. Então, assim que acabar essa videoaula, antes mesmo de talvez passar para a próxima, treine. Eu recomendo que você treine. Treine vetores, treine matrizes, treine, até se você quiser mexer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, treina isso daqui, ó. Treina fazer uma matriz com 3 dimensões. Tenta fazer coisas mais complexas assim, porque é realmente as coisas, a gente fazendo as coisas mais complexas, que a base dela vai se tornando mais fácil. É que nem a gente treinando potenciação, a gente já tem que ter dominado multiplicação, né? Então a gente treinando potenciação acaba que faz a multiplicação parecer cada vez mais fácil. E assim vai. Então, treinando isso daqui, um vetor que é de uma dimensão só vai parecer muito mais tranquilo, muito mais de boa. Então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.